oportunidade de trocar essas experiências hoje com o Paulo, tá bom? Obrigada e bom treinamento para todos nós. Pessoal, bom dia. Bom dia. Vamos lá, neurociências. Esse é um tema que a gente precisa ficar muito atento e acompanhar muito de perto, porque é um tema que está assim, se renovando a cada semana. Todo dia se descobre uma coisa nova, todo dia se descobre uma facilidade, uma forma de agir, uma forma de ver o mundo diferente. E o que isso pode ser utilizado para aplicar no nosso dia a dia. Interesse pelo lado do outro para você conquistar a confiança. Venda é confiança. Eu compro de você porque eu confio. Qualquer coisa. Vocês escolhem as marcas de produtos que vocês consomem porque confiam. Não é só falar, não é só passar a mensagem, é garantir que ele entendeu. É garantir que ele comprou a minha ideia. Então a neurociência do quê? É a ciência que estuda o cérebro, o comportamento, como ele funciona, quais são as divisões, quais são os mecanismos, o que é que ele compõe, cada célula, o que é que conta. Né? Para você ter ideia, nós temos uma divisão imensa no cérebro. Né? Nós temos a parte frontal, a parte do meio, a mediana, a anterior, e cada uma tem uma função. Né? A gente vê aquela massa tudo junto, olha lá. Lá é um bolo de carne, mas nada, é impressionante como elas reagem diferentes. Né? A parte da frente, por exemplo, o lobo frontal, é aquilo que eu estou tratando hoje, são as minhas informações de hoje, o meu comportamento, aquilo que eu sei de repertório. O lobo posterior aqui é o meu passado, eu trago tudo aqui, então todas as minhas experiências estão aqui atrás e elas são acionadas sempre que precisa. Então o que é importante a gente saber é que o cérebro funciona independente da nossa vontade. Ele é um mecanismo como o coração. O coração bate, eu querendo ou não, ele vai continuar batendo para preservar o nosso corpo. O nosso cérebro também, ele funciona independente da minha vontade. Por isso que a gente faz tudo automático. Por isso que a nossa vida é automática, é mecânica, 90% do tempo. Só quando eu emprego a minha vontade é que eu me imponho sobre o cérebro. Mas Deus criou esses dois órgãos para comandar a gente, né? Confiando que um dia a gente ia aprender a tomar conta deles. Né? Mas eles funcionam sem a nossa necessidade. Interessante. E como é que hoje as pessoas estudam o cérebro? Tem várias formas. Né? Hoje em dia eu tenho um diagnóstico por imagem em que eu vou, em tempo real, medindo o funcionamento dele. Como ele funciona ou como ele reage com base em estímulos que eu dou para ele. Aqui no é como um eletroencefalograma, né? Eu vou então medindo os pulsos nervosos. De acordo com um estímulo, uma palavra, um cheiro que eu dou, que eu passo para ele. Os exames, né, de sangue hoje em dia são muito mais eficazes e abrangentes, e eu também tenho que considerar minha carga genética, que eu trago no DNA. Né? Esse é o código de
de estrutura genética sempre me traz informação. Você tem o seu código lá, você vai ser estatura, você vai ter um porte físico assim, você vai ter reações assim, você vai trazer predisposições para doenças assim, assado, você vai ter facilidade e talento para alguma coisa, não vai ter talento para isso, então vai ter que desenvolver. Ok? Isso tudo está no nosso código genético. Né? Quem nasceu para ter câncer, por exemplo, está lá já. Ele tem já a sua potencialidade. Pode ou não se desenvolver, mas já está no código genético. Perfeito? Então a gente já está tudo planejado na vida. E hoje a gente consegue, então, através da tecnologia, conseguir mapear e entender esse nosso famoso e importantíssimo órgão. E para que isso serve? Como é que a ciência está descobrindo isso, está estudando a neurociência? Porque eu tenho aqui uma parte em que eu percebo, eu consigo constatar, tangibilizar do ser humano, mas a maior parte dele eu não percebo. Então, vocês sabem o que eu estou falando aqui, então vocês estão ouvindo e estão percebendo, mas vocês não sabem o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. Ok? Vocês não têm noção disso. Então, o mundo imperceptível é muito maior e muito mais profundo do que o que vocês percebem. O que eu estou falando aqui é importante, mas o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, que vai influenciar toda essa palestra, por exemplo, ou a minha vida daqui a pouco, né? Eu tinha uma colega que ela tinha tendências suicidas. E ela sempre comentava comigo, ela sentava do meu lado. Um dia vocês vão vir trabalhar e eu já me matei. Assim ela falava. E ninguém dava muita bola, porque ela era toda doidona, né? Chegou no dia de carnaval, ela morava sozinha, ela chamou a mãe para ficar com ela. E ela estava conversando, tomando café com a mãe, num feriado de carnaval, conversando com a mãe. Então lá tal, ela levanta, vai até a sacada e pula. E morre, e suicida, comete suicídio. Olha que loucura. A mãe, conversando depois, né, com a mãe, ela falou, não dá para entender. Ela estava conversando comigo, contando os planos, o que ia fazer, o que não ia, etc. E de repente ela levantou e foi embora. Então veja que uma coisa é o que eu percebo, outra coisa é por trás disso. Então a gente precisa sempre ficar atento, né, às pessoas. Temos que cuidar uns dos outros. Temos que ter atenção uns com os outros. Perceber as nuances. Né? Talvez se alguém tivesse sentado com a Kátia e conversado, vamos lá, o que está acontecendo? Você está precisando de ajuda? Vamos procurar uma assistência, alguma coisa. Alguém tivesse sentado com ela e se preocupado com ela um pouco, até ouvido um pouco, 10 minutos, ela contar os problemas, quem sabe isso não tinha acontecido. Então a gente precisa ficar muito atento. E isso também a gente vai ver que para os nossos negócios é importante, essa atenção. Eu vi uma frase ontem, eu achei bem interessante, sobre, às vezes, o que mais você oferece para o outro, é o que mais você precisa. Às vezes você se dedica, mas muito para o outro, mas é que você precisa muito daquilo. E as pessoas não percebem, pelo fato de você, às vezes, ser extrovertido, isso aqui você não percebe, você dá aquilo que você não precisa. Exatamente. E a gente nunca sabe, né, o que está por trás disso. Então, o que eles descobriram? Que nós temos pensamentos, o que só a pessoa percebe. Então, e olha só, às vezes a gente age inconsciente. Porque dentro do imperceptível, meus pensamentos a pessoa percebe. Né? Porque a gente pensa e tá. As emoções, o que a pessoa percebe em parte. Porque às vezes você tem
um sentimento dentro de si e às vezes nem sabe muito bem por quê. Acontece? Fala, putz, o que está acontecendo? Ou estou motivado ou não estou, ou estou sentindo alguma coisa, um vazio no estômago, alguma sensação. Muitas vezes a gente não percebe totalmente. E tem os instintos, que nem a pessoa percebe. Os instintos são aquelas características que nós temos e elas reagem automaticamente sem a gente pensar sobre. Já viram várias... Outro dia eu estava vendo um vídeo de o que é ser pai, né? E aí, eu acho que vocês já viram também. Então o bebezinho está andando assim, aí pula, o pai vem pela fralda e puxa. E o pai nem estava olhando, o pai vem daqui e puxa. Por quê? Porque a reação, ele está instintivamente tomando conta, mas naquele momento ele está fazendo outra coisa, ele percebe. Então mostra várias cenas dos pais salvando os filhos de várias encrencas porque eles estavam ali de prontidão e tiveram a reação imediata. Às vezes uma pessoa cai na sua frente, a reação de uns pode ser ajudar, a reação de outros pode ser, cara, não vou afastar, não quero mexer nisso aqui. Ok? Então veja que interessante. Vamos falar. Você estava falando da gente perceber o outro, né? Eu acho que isso é muito fácil. Mas eu também acho que é o que você colocou aí das emoções e dos instintos, que muitas vezes a gente não percebe alguns comportamentos que a gente tem, a real causa, né? A gente não se conhece. Não se conhece. Então eu acho que também é válido essa questão de olhar para dentro. A gente que se relaciona muito com os outros e busca a perfeição no relacionamento, para a gente estar bom, para lidar com os outros, com as incertezas dos outros, para receber uma palavra, né? Que ontem mesmo, você estava falando com a Ana Helena, que tem uma cliente que ela consegue me tirar do sério uma palavra que ela fala, eu já tenho vontade de mandar ela a merda e tá, fica sem. E como que eu me preparo para falar com ela, sabendo que ela está usando isso em mim, como que eu ligo e me mantenho ali para não ter a reação que eu sei que eu tenho vontade de ter. Então, eu acho que nessa busca assim, da nossa perfeição pelos relacionamentos, é importante a gente também buscar conhecer os nossos sentimentos, o que faz a gente ter instintos, né? Que a gente não pode ter naquele momento para a gente conseguir dominar essas coisas. Exatamente. O instinto, por exemplo, eu vou chegar nisso porque o que a gente precisa estar sempre é presente, na hora. Como é que eu falo isso? A nossa cabeça está sempre no futuro ou no passado. A gente está sempre em círculo vicioso do tipo, eu tinha que ter feito, eu devia ter feito, ou eu fiz e não deveria, ou no futuro, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, e está lá na frente. Só que o presente está rodando. Então, quando eu estou no presente, eu consigo controlar melhor essas coisas. Esse exemplo, eu vou falar com essa cliente, eu sei que essa cliente é mala, né? Então, como é que eu vou? Eu vou com má vontade, né? Bom dia, né? Ou eu vou com boa vontade tentando controlar a situação. Bom dia, tudo bem? Você já sabe que ela vai te encher o saco, mas você já está vacinado, você já condicionou o seu cérebro para que ele possa passar por essa situação sem se deixar influenciar. E nisso é tudo, né? Por exemplo, cara, hoje está foda, não vou conseguir trabalhar, não vai dar, hoje eu precisava ir embora, né? Então, você tem esses dias? Tipo, 3 vezes por semana? Assim? 5 dias. 5 dias por semana, às vezes. A gente tem que se condicionar realmente. Isso. Até para falar com a Cíntia, né? Até pra falar com a Cíntia. Já pensou? A Cíntia te chama lá. Já pensou? A Cíntia te chama lá. Bom dia, Bernadette. Bom dia, senhor. Tudo bem? Que honra tê-la aqui. É eu que diga. Muito bom, seja bem-vinda. Você seja bem-vinda novamente. Bom dia. Então, imagina, como é que eu tenho que ir até a mesa dela, né, para falar com ela?
Aí vai da minha consciência também. Eu sei que eu estou fazendo merda. Você vai ter que olhar para ela e ver como que ela está na mesa. É, ver pela semblante já. Aí ela sabe que você vai levar uma, você já se condiciona no seu cérebro. Você já vê a afeição dela, né? Não, Adriano. O Adriano já fala, ó pessoal, Não, mesmo pode vir ou não venham. Não, o Adriano vai dar um treinamento sobre isso também. Aí sim, essa pegação de pé. E olha, isso é fundamental. Esse trabalho é fundamental. Claro, com a Cíntia também, mas com o nosso dia a dia, com todas as pessoas. Entendeu? Walter, o cliente a gente só tá pela voz, né? Então a gente tem que escutar a voz dele para saber como que ele está sentado no dia. Exatamente. Então, o cérebro, ele vai sempre reagir com os instintos, as emoções, os pensamentos. Porque isso aqui é valor. Isso aqui é sentimento. E isso aqui, instinto, é reação. Nós temos que estar atento para essas 3 características que nós temos, para que a gente possa ser o senhor da ação, conduzir essa ação, né? De repente, está me chamando, a Cíntia está me chamando lá, não vou agora, posso vir depois? Quer lá? Espera para lá. Não vai que vai. Não tem ideia. Não, esquece, apaga aí. Vai sobrar pra você e volta. Exatamente. Você vem aqui, pô, para ensinar essas coisas. Vamos lá, então.